A matéria, ela é boa. O nosso corpo é bom. Bom dia, graça e paz. Eu comecei domingo, na nossa igreja, uma nova série, falando sobre... Eu intitulei assim, ó, Meu Corpo é Bom. E eu comecei a falar sobre isso, o quanto que a perspectiva cristã sobre o mundo físico, sobre a natureza, o que inclui? O que inclui a natureza? O casamento. O casamento tem a ver com a natureza, porque no céu... Quando a gente fala de natureza, então a gente está pensando nessas coisas físicas aqui, vai, nas coisas deste mundo, da terra. Natureza, então, seria aí quase em... Muitos fizeram assim, a seguinte ideia: natureza está aqui e graça está aqui. Como assim? Aqui estão as coisas espirituais, a vida espiritual. E aqui a vida material, o trabalho, o casamento, as coisas, os prazeres físicos, a comida e por aí vai. E eu comecei então uma série domingo da nossa igreja falando que esse mundo natural, a natureza, o mundo físico, que inclui casamento, que inclui o prazer da comida, que inclui a vida sexual, tudo isso, a perspectiva cristã é uma perspectiva positiva, positiva. E eu vou fazer algumas pregações sobre isso, assista a pregação e depois vem aqui, porque além de eu reafirmar o que eu ensino na pregação, sempre acrescento e aprofundo aqui no nosso devocional. Então vamos lá. Nessa série eu vou tentar mostrar o quê, né? Nessa série, e eu vou fazer esse devocional com vocês aqui também. Eu quero mostrar o seguinte, eu vou mostrar que a prerrogativa moral, ela tem a ver com a natureza. Que a natureza, o modo que as coisas são naturalmente, elas denotam uma moralidade. Como que, por exemplo, a família, a homossexualidade, como que tudo isso tem a ver com a nossa natureza. E como a nossa natureza, ou seja, o modo que Deus nos fez, aponta para uma moralidade. Mas hoje, nessa primeira semana, eu quero apenas falar, eu vou falar sobre então homossexualismo. Hoje é uma coisa tão difícil, as crianças têm sido massacradas com isso na escola. Então vou falar sobre isso aqui ao longo dessa série. Qual a resposta que a gente tem para dar para os nossos filhos em relação à questão da sexualidade? E como que o modo que Deus nos fez aponta sim para a moralidade, e entender esse princípio de natureza é também fundamental para que você vença as tentações. Se você, por exemplo, já teve dificuldades ou tentações em relação ao homossexualismo, essa minha série vai te ajudar demais, né? E o devocional aqui também. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, nessa semana, que tem a ver com a pregação que eu fiz domingo e vai para o YouTube aqui, vem aqui para o YouTube no próximo domingo, eu vou falar sobre isso. Então, a matéria é boa, ou seja, o mundo natural, o mundo material é bom. É isso que eu vou falar. Vamos ler primeiro Gênesis? Eu sei que aqui é bem... eu vou ler só um pouquinho. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, quem criou a matéria? Foi Deus. Alguns gnósticos achavam que um Deus mau criou o mundo material. Eles tinham uma perspectiva tão negativa em relação ao mundo material que eles achavam que um Deus mau criou o mundo material. Olha que coisa. Mas não, aqui foi Deus que criou. E a Bíblia declara que tudo que Deus criou é bom. Vamos continuar. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foram-se tarde e manhã no primeiro dia. Verso 6. Me atrapalhei aqui. Vou ler de novo, não sei se eu já li o 6. Verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se tarde de manhã ao segundo dia. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente, e assim foi. Verso 10. E ao continente Deus chamou terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Isso aqui, essa sequência se repete, nem vou ler mais o restante, essa sequência se repete. Deus vai criando todas as coisas, e sempre, quando ele termina o primeiro dia, quando ele termina de construir, de criar tudo, o texto sempre se encerra assim, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, quando Deus cria o homem, aí há uma ampliação dessa constatação.
e viu Deus que era muito bom, mostrando que o homem, ele é único. O homem, ele é único na criação, ele é separado de tudo mais. Às vezes a gente fica tão preocupado em refutar o David Leonardo, essa galera que fala um monte de abobrinha, e a gente acaba se tornando reacionário e deixa de afirmar as verdades bíblicas. O ser humano é sim algo espetacular. Ele é algo espetacular. Sim, mesmo um ser humano caído, nós caímos, nós pecamos, mas ainda assim, porque resta ali uma sombra da imagem divina naquele homem, mesmo caído. Então, a perspectiva bíblica sobre o mundo material, o que inclui o dinheiro, é óbvio que inclui as riquezas, porque o que é a riqueza não é um papel moeda. O papel que você tem na mão é só uma moeda de troca, aquilo ali não é a riqueza de fato. A riqueza é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente produz. Isso é o PIB de um país. Então a fauna, a flora, o ouro, a prata que Deus criou, Deus chamou de boa. O gado, fulano lá é rico, por que ele é rico? Porque ele tem muito gado. Deus olha para o gado e fala, o gado é bom. O corpo humano, e é por meio do corpo humano que tem a relação sexual, é uma coisa boa. Foi Deus quem fez. Então essa é a perspectiva bíblica sobre o mundo natural, sobre nós, seres humanos, sobre o casamento, sobre a vida sexual. É uma perspectiva positiva. Olha que coisa. Eu já expliquei isso aqui para vocês que me acompanham, como que nós não somos uma ilha. Nós somos moldados pelo ambiente que nos cerca. E é fundamental entender algumas influências para perceber como que nós fomos tendo uma visão talvez mais negativa sobre o mundo natural. E eu vou começar falando o que eu disse lá, mas de maneira bem resumida, na pregação. Essa perspectiva cristã sobre essa positividade em relação ao mundo natural era uma ideia totalmente revolucionária nos dias de Jesus. Era uma ideia contra a cultura. Porque naquela época, o platonismo, o maniqueísmo, os gnósticos, todos eles viam o mundo material com um olhar muito negativo. Muito negativo. Então, o Platão, para ele, o mundo material era uma sombra. Para Platão, no livro Fédon, por meio de Sócrates, ele disse que o corpo era um lugar de corrupção que impedia o desenvolvimento intelectual, que eles só iriam se desenvolver intelectualmente depois que morressem, porque o corpo era um lugar de prisão. Olha a perspectiva negativa sobre o corpo, sobre a matéria. Os gnósticos achavam que um Deus mau criou o mundo, como eu disse para vocês. Então lá na minha pregação eu desenvolvo isso em detalhes, assista. Aqui eu só vou mencionar, mas é basicamente isso. Então o mundo de Jesus, o mundo em que Jesus estava, tinha uma perspectiva muito negativa em relação ao mundo material. E é impressionante também, acho que isso além dessas influências pagãs, o Agostinho também teve uma influência muito grande nisso, ele pegou a visão de Platão e tinha uma perspectiva muito negativa sobre o mundo material, e isso levou, por exemplo, a proibir o casamento. Na Idade Média, a pobreza era exaltada como uma virtude. Isso era muito ruim, muito ruim. Além de tudo isso, a gente ainda tem o nosso coração maligno, que nos induz ao erro. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava contando isso na igreja, eu jogava futebol, e eu achava que, não, futebol é coisa desse mundo, tal. Eu lembro também que para eu conhecer a minha esposa foi uma dificuldade enorme, porque eu achava que a espiritualidade agora era viver como um pobretão, sem nenhum tipo de prazer. No dia que eu me conheci a minha esposa, foi um dia que um amigo foi me convidar para ir para o clube, lá em Goiânia eu morava. E eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu falava, essa diversão mundana, ir para o clube e tal, não sei o quê. Meu Deus. E graças a Deus eu fui obrigado quase, e conheci minha esposa. Então, é impressionante, quando eu me converti, olha, mesmo sem entender todas essas questões aqui, dessas influências de Platão e por aí vai, meio que instintivamente eu achava, olha, tá vendo que a vida espiritual é uma vida apenas de oração e jejum, né, de leitura bíblica e tal. Eu até agradeço a Deus, porque por conta daquilo ali, eu estudava que nem um animal, era de manhã, 5 horas da manhã até 10 horas da noite, sem parar. Mas o motivo era errado, eu até fazia o que era certo, estudava muito, a Bíblia, mas o motivo errado, achando que as coisas que dizem respeito a esse mundo natural eram coisas inferiores. E eu estava contando um exemplo ontem na minha igreja.
Um dia eu fui assistir ao jogo, eu e meu filho, né? O meu filho, na época, ele era bem pequenininho. E aí a gente foi assistir a um jogo lá em Goiânia. E o Neymar, né? Ele gostava muito do Neymar, ainda gosta, também gosto muito dele. Como jogador, né? Gosto muito, muito mesmo. E aí a gente foi assistir, a minha esposa é de Goiânia, e o Brasil ia jogar. E aí a gente foi assistir. A gente chegou, sei lá, umas 2 horas antes, lá no evento, e só eu e ele. E, e a gente, né, ficou conversando, brincando e tal. Aí, de repente, aí começou o jogo, né? E ele ficou muito feliz de ter visto o Neymar pessoalmente, assim, né? De longe, né? Mas ficou muito feliz. E aquilo ali é a vida da gente, né? Essa é a nossa vida, né? Às vezes a gente acha que a vida só vale a pena se a gente sair voando e vir um anjo, né? E não é verdade isso, né? Esse mundo material foi Deus quem criou. E a gente, o lazer também, o entretenimento, de maneira correta, não idólatra, também faz parte, assim como alguns pescam e a pescaria. A pescaria não vai ter no céu, né? Porque, porque tem a ver com a morte, né? Do peixe, né? Mas enfim, um outro tipo de lazer que faz parte da existência humana, um descanso também faz parte da vida humana. Mas enfim, aquilo ali, né? Aquele momento é um momento ali que, né, o futebol é um detalhe ali. É o momento em que a gente está junto, eu e meu filho, e a gente ainda é velho, a gente, pelo menos eu vou lembrar, né? Sempre, mesmo depois de muito tempo, eu sei que eu vou lembrar daquele dia. Mas eu antes achava que isso não era espiritual, né? Que a espiritualidade era apenas habitando no céu. As coisas relacionadas a esse mundo natural e físico eram coisas irrelevantes. E essa é uma perspectiva errada. Vou tentar falar mais sobre isso ao longo da semana, como que essa separação, sabe? Ela, de fato, existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. O mundo imaterial. São coisas distintas, mas são coisas inseparáveis. Assim como, por exemplo, a nossa alma e nosso corpo. São coisas distintas? São, mas são inseparáveis. Tanto que se você morrer fisicamente, acabou, né? Acabou. Morreu, morreu. Se você não se arrepender dos seus pecados, não tem outra chance. Não, mas aí minha alma tá. Não, morreu aqui fisicamente, a alma também está morta, já era. Vai para o inferno. Então a alma e o corpo são coisas distintas, mas são inseparáveis. Então nessa semana, vou falar um pouco sobre isso. A importância, como que a fé cristã, genuína, ela sempre valorizou o mundo físico. Ela não despreza o mundo físico como os pagãos desprezavam, achando que era uma coisa inferior. Então para nós não é inferior. Para nós é óbvio que o culto é central, é óbvio, é ali que tudo começa para nós, né? Quando nós adoramos nosso Deus, ali, tudo começa ali. Mas para nós protestantes, herdeiros da Reforma, para nós o culto continua na segunda, no nosso trabalho. A gente olha o nosso trabalho com uma perspectiva positiva, uma perspectiva celestial. A gente olha a paternidade e a maternidade nessa perspectiva. Uma mãe cristã, uma protestante genuína, ela olha a fralda que ela troca ali para o seu filho, do seu filho, ela vê como um culto a Deus, aquilo ali. Ela não vê aquela coisa assim, ó, é assim que a gente tem que ver. Algumas mulheres pensam, eu troquei a fralda do meu filho, isso aqui não é espiritual. Eu seria espiritual se eu apenas pregasse para alguém. É óbvio que isso aqui é fundamental, é maravilhoso, é isso aqui. Mas isso aqui também é. Isso aqui também é. A Igreja Católica que tem a perspectiva de que o reino dos céus diz respeito apenas à igreja. Tanto é, lembra quando você era católico? Quando saía do prédio da igreja, aí você se benzia, porque agora está indo para o mundo. Lembra que Jesus disse que o reino não está aqui nem ali? Ele não vem com visível aparência, mas o reino está dentro de nós? Então é óbvio que a igreja é parte fundamental do reino. Né? O serviço do culto e todas as coisas relacionadas diretamente à igreja. Mas para nós, tudo é reino de Deus. Onde nós estivermos, seguindo os valores do nosso rei, ali nós somos um embaixador. O embaixador não é representante de um país. Então ali na sua casa, irmã, na sua casa,
Quando você está ali na sua casa, fazendo aquele trabalho humano, né? De limpar a sua casa. E você pensa que isso aí é pequeno. Não é. Ah, isso aqui não é espiritual. O espiritual só acontece no domingo. Não, o domingo é com certeza o mais importante, é ali que tudo começa. Mas aquilo ali também é espiritual. O limpar o pó, cuidar da casa material, é algo espiritual. Nós não fazemos então essa separação. São coisas distintas, mas inseparáveis. Platão fazia. Platão tinha uma visão negativa. Agostinho teve também uma visão negativa em relação ao casamento, ao trabalho, às coisas desse mundo físico. Nós não temos, porque viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Então, o seu trabalho é bom. Seu trabalho é bom. Seu casamento é bom. Não é apenas o pastor que é espiritual, quando o pastor prega no domingo. Mas quando você na sua casa, você faz tudo para a glória de Deus. Isso é reino de Deus. Quando você olha o seu trabalho nessa perspectiva. Quando você vai levar o seu filho para um jogo de futebol nessa perspectiva. Enfim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a perspectiva cristã correta. É uma perspectiva, então, em que o mundo material, ele é bom. Nós nos tornamos espirituais quando ignoramos as coisas materiais, porque elas foram feitas por Deus. Eu vou desenvolver mais isso aqui ao longo da semana. Mas vamos agradecer a Deus por este dia, por essa semana. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por mais uma semana que está no começo. Pedimos que o Senhor esteja conosco mais uma vez, nos livre do mal. Onde nós estivermos, em casa, no trabalho, na rua, sê conosco. Nos abençoe, Senhor, porque é a tua bênção que faz a diferença. E dá-nos um coração espiritual para enxergar em tudo o teu reino. E para vivermos para a tua glória e uma vida de culto todo dia. É isso que nós oramos. Pai, sê conosco, nos abençoe. O Senhor é a razão das nossas vidas. O Senhor é o motivo da nossa existência. É pelo Senhor, ó Pai, que levantamos de manhã e trabalhamos. O Senhor é o objetivo maior. O Senhor é a razão. O Senhor é o ar que respiramos. O Senhor é a nossa vida, Pai. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Valeu!